Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio em projeto de vida. Mais uma aula, eu, André Costa e André Aguinaldo. Essa aula é bem interessante. A gente vai viajar. Fiquem bem assentados aí na cadeirinha de vocês, porque nós vamos fazer uma grande viagem. Vamos para Ítaca, né? E vamos tratar ali de virtudes como, por exemplo, a ambição, né? Porque a ambição, muitas vezes, a gente vê de um lado negativo, mas a ambição também é uma virtude boa, né? Ter ambição é bom, mas é importante saber o que fazer com ela. A gente tem que ter cuidado só, né? Tomar só um pouquinho de cuidado. Essa é uma aula que a gente fala de bastante coisas históricas, então você vai me ouvir falar um pouquinho a mais do que os meus colegas, mas agora é a vez deles cumprimentar vocês. Sejam bem-vindos, dois meninos lindos, um moreninho e um branquinho. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer essa viagem juntos. Ter ambição é bom, mas é importante saber o que fazer com ela. Se ter ferramentas na mão e não sabe o que fazer com ela, com certeza é horrível e você não saberá como usar. Assim, perderá seu tempo. Vamos lá, André. Eu tô tentando arrumar a câmera para ficar melhor aqui, mas que bom, né? A gente está de novo, né? Para poder fazer uma aula para esses tchutchuquinhos aí do segundo ano. Espero que eles aproveitem e tirem o máximo, né, dessa aula, que é muito enriquecedora e é onde a gente começa a falar de coisas, né, pouco mais sérias dentro do projeto de vida, que é o seu plano de ação, né, que a gente vai começar a falar um pouquinho e a gente espera poder ajudá-los no máximo nesse sentido aí. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Bom, Eliane, você vai falar sobre essa imagem aqui? Bom, eu vou falar um pouquinho sim, pode deixar. Essa aula, e assim como muitas aulas dos segundos anos de projeto de vida, a gente traz alguns mitos, principalmente a mitologia grega, para dentro da escola, para fazer uma referência, para a gente ter algum contato, né? Essa aula específica, a gente fala sobre uma cidade da Grécia Antiga chamada Ítaca, e essa cidade existe, mas, na verdade, no livro ela é lendária, né? O livro, escrito por Homero foi um poeta que viveu quase 1000 anos, 928 antes de Cristo. Então, a história de Homero é uma história que tem mais de 3.500 anos ali durante a vida adulta dele. Ele viveu pouco, viveu 29 anos só, e é atribuída a Homero, que inclusive era cego, a duas epopeias, a dois escritos, dois livros muito importantes na história da mitologia grega, mas a história dos seres humanos, né? Porque na antiguidade era muito difícil ter alguém letrado que soubesse escrever, e Homero ele escreveu dois livros muito importantes que a gente sempre vai abordar em histórias em projeto de vida, que é Odisseia e Ilíada. Essa história específica de hoje, ela retrata o retorno de um herói chamado Ulisses, ou Odisseu, em alguns livros é o mesmo nome, é o mesmo personagem, e ele está voltando para Ítaca, a cidade onde ele tinha saído fazia 20 anos para lutar na Guerra de Troia. Então, a mitologia, né, é cheia de heróis, de deuses, de ninfas. Então, a gente vai tratar disso um pouquinho nessa aula, o retorno de Ulisses para a cidade originária dele, de Ítaca. Para nós, o que interessa é, além de ouvir o mito, um pouquinho o mito histórico, as histórias dos gregos, é a gente também saber que retorno que a gente quer para a nossa vida, né? O que a gente quer de ambição, onde a gente quer chegar, mas o que a gente também quer interiorizar, voltar, né, resgatar em nós mesmos. Então, a gente vai lidar um pouquinho aí com o mito, mas um pouquinho sobre nós mesmos. Como o André Costa falou, a gente vai falar um pouquinho, vai se familiarizar ali com a elaboração do projeto de vida, que é um documento construído ao longo das aulas de segundo ano. Para ser familiar a nós, a gente vai chamar ele só de PA, que é o plano de ação. Esse documento ele é construído nesse ano, a gente vai construir, e vai começar estruturando nessa aula de hoje, então a gente já vai falar várias vezes dele, e para você ficar um pouquinho mais familiarizado com ele, em outras aulas a gente vai falar mais vezes, e ao longo desse ano a gente vai construir, cada um de nós vai construir ali o seu próprio PA, o seu próprio plano de ação, ok? Que é um documento bem bacana de fazer. E ali, projetar uma vida é uma tarefa tão duradoura quanto a própria vida. Então, quando a gente fala em projeto de vida, a gente imagina que seja alguma coisa que a gente vai alcançar daqui a uns anos.
E, na verdade, não. Ele é construído no próprio dia a dia, né? E cada vez mais que você mudar de opiniões ou de interesses, poderá também modificar o seu projeto. Muitas vezes você tem um sonho agora de ser um professor ou de ser um arquiteto. Mas ao longo da sua adolescência, você vai conhecendo novas possibilidades, se apaixonando por novas fontes de aprendizado e às vezes até muda seu sonho, ali seu interesse. Mas você sempre vai modificar, mas muitas coisas do que você não vai deixar de ser, você vai só moldar, né? Enquanto durarem os sonhos, os desejos de que quer concretizar, se essa será a sua meta. Então, todas as coisas a gente sabe que é moldáveis ali em projeto de vida, né? Tem as suas mudanças. Andrezinho, quer comentar alguma coisa? Sim. Esse PA é o plano de ação que vai acompanhar nós até o fim do ano na escola. Depois ele te acompanha na vida, né? Então, esse plano ele vai acompanhar nós de forma tão forte que, às vezes, assim, eu não quero isso para a minha vida, mas não é questão de querer. Ele vai seguir a gente, né? Então, a forma de atingir seu projeto, as habilidades necessárias para seguir rumo à sua Ítaca, ou seja, o seu objetivo, os apoios necessários e o passo a passo da sua trajetória, tudo deverá ser registrado e buscado com afinco. Então, é importante que você tenha, assim, em mãos, tipo um caderno como esse, assim, ó, bonitão, tá bom? Para poder registrar as coisas. No primeiro ano, o André sempre lembra que tem que ter um caderno para anotar as coisas, a Eliane também lembra, né? E é bom que anote mesmo, para que você possa fazer com que você não perca o rumo. Se você não anota, não toma rumo daqui, não põe, não anota aqui em lugar nenhum, daqui a pouco você não sabe mais para onde ir, né? Aquele negócio da Cinderela, não. Da menina que perguntou para onde é que para que caminho eu devo seguir. Quem é que falou isso? Você está perguntando? Eu pensei que você estava falando. Foi a Alice, não foi? A Dorothy no País. Isso. Alice no País das Maravilhas. Isso, a Alice. Então, se você não tem nada para você notar, para você marcar onde você vai fazer, você vai ser como a Alice no País das Maravilhas, que não sabia para que caminho queria ir e ela não tinha objetivo nenhum, chegar a lugar nenhum. Então, qualquer caminho para ela, estava chegando, né? A mulher não estava nem chegando, estava assim, simplesmente acontecendo. Como falamos da Clarice Lispector na outra aula do primeiro ano, simplesmente nasceu. Não tinha objetivo a se seguir. Certamente, com o passar do tempo, você se surpreenderá com alguns registros. E não é para menos, pois você terá que ser modificado e outras serão as palavras e percepções dessa sua narrativa de vida. Importa, por hora, repensar os seus sonhos que se expressarão em metas e, consequentemente, em um plano de ação. Faça em breve um relato aqui, né, pessoal? Vocês vão fazer isso lá no nosso Classroom. Qual o seu sonho? É o mesmo do ano passado, né? Só falando do segundo ano, né? E mesmo que não fosse segundo ano, perguntar para minha filha o ano passado, qual era o sonho dela no ano passado? Minha filha tem 7 anos, ela nunca estudou o projeto de vida. Ela vai ter sonhos do ano passado, que agora não são mais. Por exemplo, ela falou comigo, papai, eu não quero mais ganhar bonecas, eu quero agora viajar pro Disney, né? Então, ou seja, olha só para que olha só o tamanho do que ela trocou. Ela quer viajar pro Disney. E você acha que o pai dela vai viajar com ela pro Disney? Não tão cedo, né? Não ganhei na Mega Sena ainda. Ainda. E o que mudou e como ele se apresenta agora? As coisas mudam, né? Dependendo dos sonhos, as coisas vão mudando. E aonde você quer chegar? Onde é a sua Ítaca? Você começa a pensar agora onde é isso. Se você realmente quer, eu queria ser médico ano passado para ajudar as pessoas, para poder isso, aquilo, o quê. Aí você vê na pandemia um monte de médico morrendo, um monte de enfermeiro morrendo no mundo, né? Eu falo no mundo, porque se falar um monte de gente morrendo aqui, Ariquemes, estou falando agora, Rondônia, vai achar que não tem mais médico nenhum, nem enfermeiro em Rondônia mais, né? Mas já morreu na cidade já, eu não sei, 2 médicos ou 3 médicos, não sei, enfermeiros e tal. E isso é triste, né? Então, é complicado, é complicado. Então, esses sonhos lhe parecem passíveis de realização? Hoje, olhar para quem queria ser médico, para quem queria ser enfermeiro, hoje, será que você vai querer fazer isso ainda? Né? Como e através de quais recursos? Você vai trabalhar, vai estudar isso como? Vai
vai fazer numa faculdade, vai cursar faculdade na Universidade Federal, vai pagar isso, vai pedir ProUni, vai ter um pai que vai fazer para você, vai ter a Eliane, o André Luiz, que são pessoas, assim, afortunadas, que vão pagar por vocês. Como é que vai ser esse negócio? Né? Então, os pais de vocês têm condições de pagar por vocês? Ou vocês vivem um sonho, vai vivendo e a coisa está acontecendo? Como é que é? Quais etapas que você vislumbra para alcançar seus objetivos e em quanto tempo? Olha só, você quer viver isso, eu quero tal coisa, mas quem é que vai fazer isso para você? Quem vai pagar por você? Como isso vai acontecer? Não sabe, né? Começa a pensar, porque o tempo está passando, e não sei para a Eliane, mas para o André, mas para mim o tempo está passando rápido, né? Quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos? Em que você precisa melhorar e como, né? Os meus pontos fracos, por exemplo, eu estou fazendo aula de música de novo, aula de saxofone, aula de leitura métrica, e aula de saxofone, eu gosto de saxofone, quero aprender a tocar saxofone, aprendi, arrumei professor, estou fazendo aula. A aula que eu estou muito adiantado nas aulas, né? E na próxima aula, que é hoje não, que é amanhã, o professor foi para me dar 3 músicas já para eu ver se consigo tocar as músicas. E aí eu me senti no mato sem cachorro, né? Então, onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Será que é realmente isso que eu quero? Meu ponto fraco está em ensaiar. Meu ponto fraco está em treinar. Meu ponto forte está em eu querer. Mas querer sem ação não é nada, né? É o mais com menos, que o André trabalha na matemática também, ele é de química, mas trabalha na matemática também. Então, o mais com menos é menos. Então, preciso mexer nessas coisas. Em que você precisa melhorar e como? Então, preciso treinar. Preciso fazer as coisas acontecer. Senão, são sonhos. Sonhos são apenas sonhos se não fizer nada. Eu sonho, ouvi ontem na televisão, o sonho é algo irreal, né? Algo irreal é coisa que não existe, mas existe se você quiser ir trabalhar para que ele aconteça, né? O interessante, André, acho que vou comentar com você, né? Que a gente está vivendo nessa pandemia e as crianças estão, né, vendo. E você falou da Cibele, eu lembrei do meu filho, do Júnior, que ele tinha falado para mim, papai, eu quero ser médico, porque eu quero fazer porções e salvar as pessoas. Eu falei, é mesmo, filho? Ele falou, que bom, né? Aí eu falei para ele, então, filho, você vai ter que estudar muito. E ele não gosta de estudar. Falei com ele, mas você vai ter que estudar muito, muito mesmo, tá? Vai ter que estudar bastante. Aí ele virou para mim, eu acho que eu quero ser professor, então. Então, assim, né? Olha, e ele tem 6 anos, e eu ri demais quando ele me falou isso. Esses dias que eu lembrei, quando eu e a minha esposa, uma coisa que professor também não precisa estudar, né? Mas, assim, é interessante que ele já entendeu que o caminho, né? Que ele vai ter que estudar, que ele vai ter que, de alguma maneira, e mesmo ele não gostando, então quer dizer que ele já abandonou um pouco o sonho de ser médico, né? Com 6 anos de idade. Então é importante, gente. A gente ri um pouquinho assim da história, mas é verdade. Se eu tenho um sonho, se eu almejo alguma coisa, eu tenho que olhar aquilo que eu preciso fazer, né? O que a gente precisa melhorar? Eu também, André, eu tenho um problema muito grande, que eu também não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar, eu não tenho paciência para ficar estudando. E eu já passei alguns concursos, mas eu não consigo, gente, parar e falar, não, vou estudar, vou focar para um concurso. Eu tenho o sonho de um dia passar no concurso para perícia da Polícia Civil, né? Que o salário lá é 12 mil reais, assim, o salário base. E eu não consigo, gente, parar para estudar para poder passar nesse concurso. Eu vou passar nesse concurso? Nunca. Por quê? Porque eu não estou fazendo por onde. Não adianta eu pagar a inscrição, ir lá e não me preparar, né? Achar que Deus vai me dar uma visão do além no dia e me dar as respostas. Gente, pode até acontecer, mas é mais fácil, de repente, eu ganhar na Mega Sena. Porque eu não preciso de conhecimento nenhum, é só apenas marcar os números. E a sorte está lançada para todo mundo. Do que eu ir fazer um concurso e do nada brotar as respostas na minha cabeça, sem eu nunca ter me preparado. Né? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Eu preciso me preparar, eu preciso elaborar o projeto, eu preciso ter ciência daquilo e os passos que eu vou ter que seguir. E é por isso que serve, né, a aula de projeto de vida. Isso. É provável que você tenha saído da última aula com muitas dúvidas, isso é normal e muito saudável, né? Aliás, tem umas coisinhas que falam assim, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas.
Aquela pergunta que ninguém consegue responder, você fica atrás dela, né? Quer responder. Então, muitas... significa que algo em você está trabalhando e tentando se reorganizar interiormente. Tenha um pouco de paciência e seja generoso consigo mesmo. Você não está sozinho. Inclusive, uma das dúvidas, um dos sonhos, às vezes, que quer fazer as coisas, é achar que ele está sozinho. Ah, ninguém torce para mim. Ninguém vai fazer nada por você se não quiser. O André falou agora aí, bem bacana, achar que Deus vai fazer por você só. Não estou falando que Deus não vai fazer, mas você ficar só esperando que caia do céu, isso não é justo, né? Qual é a sua contribuição? Não foi por acaso que introduzimos esses estudos com o mito de Odisseu. Um dos mais extraordinários recursos humanos é a capacidade que temos de contar histórias e deixá-las como legado da aventura humana para as gerações futuras. Eliane, Odisseu foi uma história ou foi uma realidade? Na verdade, ninguém sabe, né? Mas é introduzido na mitologia grega. E se a gente vai perguntar assim, mito é verdade ou é mentira, a gente depende muito de quem vive sobre esse mito, essa comunidade que vive. Então, para aquela comunidade, para aquele período, é verdade. Mas para nós, a gente trata como uma mitologia, né? Então, eu vou falar um pouquinho de Ulisses para a gente começar a entender um pouquinho o personagem. Nós vamos trabalhar nessa aula, na verdade, o que a gente está trabalhando em projeto de vida é objetivos e metas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dos objetivos de Ulisses e das metas dele e trazer para a nossa vida, né? E os mitos, eles são histórias exemplares. Não porque nos obrigam a agir como os outros. Não se trata disso. São exemplares porque revelam que o herói é aquele que já esteve lá, que já encontrou a sua Ítaca. Ítaca aqui na cidade é uma cidade, né? O Ulisses, ele tinha a vontade de voltar para Ítaca. Então aqui, sempre quando a gente lê Ítaca, é a cidade, mas a gente em projeto de vida a gente pode colocar ali o objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho, né? Onde você quer chegar? Então, para Ulisses era voltar para Ítaca. Então eu vou contar um pouquinho da história, que Ulisses é um dos heróis. Na verdade, Homero, o escritor, ele escreveu 2 livros que eles são uma é sequência da outra. A primeira história é a Odisseia, ele conta ali a guerra entre gregos e troianos, né? Essa guerra, ela durou 10 anos, e todos conhecem um pouquinho dessa história, porque a gente ouve falar no final desse impasse, dessa guerra entre gregos e troianos, ela só termina com a invasão de Troia. E os gregos, eles conseguem invadir Troia através de usarem uma figura simbólica. Eles desmontam as barcas, se escondem nas matas, perto de Troia, e eles constroem um grande cavalo de Troia, um grande cavalo oco de madeira, e a maioria dos soldados se escondem dentro desse cavalo de Troia. Por isso que a gente fala, um presente de grego é um presente ruim, porque, na verdade, os gregos fingiram que foram embora de Troia, que não iam mais tentar invadir a cidade, e entram dentro desse cavalo, o restante se escondem nas matas vizinhas, e os troianos amanhecem, vê aquele imenso cavalo ali, traz para dentro da cidade de Troia, achando que é um presente dos deuses, e essa história todo mundo conhece. Essa história se passa no livro, né, de Odisseia. E o herói que tem a ideia, ele não era um deus, um semideus, ele era um homem, só que ele teve uma ideia heróica. Ele teve a ideia de construir esse cavalo e enganar os troianos. Então, a gente já começa a saber que em Ilíada, né, o Ulisses ali, ele já é importante. Ele já tem a ideia de construir aquele cavalo. Então, ele era um estrategista de guerra. O primeiro livro acaba com os gregos vencendo os troianos, porque tem essa ideia. Quando acontece a segunda história, né, Odisseia, é que daí a história se baseia basicamente nesse herói, em Ulisses, tentando voltar para Ítaca, para a sua cidade. Ele tinha saído de lá para ir lutar, a guerra demorou 10 anos, e essa segunda história se passa durante 10 anos também. Ulisses demora 10 anos para voltar para Ítaca e conhecer seu filho, que ele tinha deixado ainda bebê, o filho chamado Telemaco, e voltar para sua esposa, Penélope, que é a mulher que ele amava e que ele tinha deixado com uma criança pequena quando foi lutar na guerra de Troia. Então, a gente entende que
Ele era um homem simples que se fez um herói para projeto de vida. E que ele vai passar por muitas coisas, muitas intempéries, muitas tristezas, muitas aventuras, até chegar na sua Ítaca, até voltar para a sua Ítaca. Nessa aula, a gente fica sabendo que Ulisses ele foi sequestrado por uma ninfas, né, umas mulheres bonitas, e ele é, inclusive, seduzido por essas ninfas, e uma dessas ninfas, a Calipso, ela se apaixona por Ulisses, e Ulisses até fica seduzido pela Calipso, porque é uma mulher muito bonita. Mas, mesmo assim, o sonho dele é voltar. Então, mesmo ele se apaixonando no meio do caminho, vivendo uma aventura de amor ali, e Calipso, inclusive, oferece para Ulisses ficar na ilha das ninfas, e oferece a imortalidade. Fala para ele, olha, se você ficar aqui, você vai ser jovem para sempre, nunca vai morrer, e você vai viver esse amor comigo para sempre. E ele tem que escolher, então, uma decisão difícil, né? Eu vou continuar querendo ser velho, envelhecer e morrer, e vou voltar para uma cidade onde nem sei se as pessoas vão lembrar de mim, eu nem sei se a minha mulher, Penélope, vai estar me esperando, eu nem sei se o meu filho Telemaco, provavelmente ele nem vai me conhecer. Olha que escolha difícil Ulisses teve que fazer, né? Mas mesmo assim ele opta em realmente alcançar seu objetivo maior, seu sonho, realizar seu sonho, que é voltar para Ítaca. Então a gente começa a lidar ali com os mitos, mas a gente traz isso para a nossa vida. A gente vai passar momentos difíceis, de escolha difíceis na vida da gente, na adolescência, né? Hoje nós conversando, entre eu e meus 2 colegas de trabalho aqui, presente, colegas não, amigos de trabalho, a gente comentou ainda, na adolescência a gente passa por muitas questões, né? Questões familiares, questões sexuais, questões de mudança, mesmo o corpo, né? Os meninos começam a modificar seu corpo, a ter pelos no corpo, as meninas começam aos seios crescer, a lidar com toda essa mudança. Então, a gente tem que fazer algumas escolhas, deixar a fase de criança para trás, e o objetivo maior é de ser um adulto feliz, um adulto realizado, um adulto com senso crítico, e isso é difícil. Todas as escolhas que a gente faz na adolescência não é fácil, e muitas vezes a gente é herói da gente, né? A gente faz alguma coisa heróica, que só é possível nas mitologias, mas a gente faz no dia a dia e nem percebe. E nessa aula a gente fala sobre isso. E muitas vezes a gente vai ouvir falar de Ulisses, mas Ulisses, assim como Danilo, é nós também. O Danilo, da última aula, né, teve que vencer algumas coisas. E nós também, muitas vezes, vamos ser Ulisses da nossa vida. Quem é o herói de hoje, ou a heroína de hoje, né? São os médicos que estão na frente ali, principalmente. Mas muitas pessoas são heróis também. Os coveiros, né? Aquelas pessoas que trabalham com lanchonete, como que tá difícil, como elas têm que ser heróis delas mesmas para sobreviver à falta, né, de opção de trabalho, o fechamento das cidades. Então, muitas vezes a gente tem que fazer um ato heróico, né, um ato de heroína, para sobreviver na economia desse país agora, passando por tudo isso, na nossa localidade, mas também somos heróis muitas vezes, ou não somos. Esse final de semana eu não consegui ser minha heroína. Mas hoje eu estou aqui tentando de novo ser minha heroína ou tentar fazer alguma coisa melhor para mim, no meu local de trabalho, ainda que está sendo em casa, mas tem um alcance longe, aí até vocês, chegando em vocês. E é sobre mitos, mas falando muito para alcance de metas e objetivos que essa aula retrata. André? Eu queria, antes de você falar, eu queria assim, lembrar os pessoal assim, sobre a questão de ser herói ou heroína, que nós tínhamos quando éramos crianças, de que os heróis e heroínas não são aqueles que, relatando de infância, de desenho animado, mas são aqueles do dia a dia mesmo, sabe? Porque se hoje nós estamos vendo que tratamos os médicos e os enfermeiros, a pessoa da saúde inteira, os técnicos lá, como heróis, por que nós não fazemos coisas que ajudem esses médicos a se aliviar do trabalho para que possam ter menos trabalho? Eu falei agora há pouco sobre ficar em casa, mas fica em casa, sei que não está trabalhando, você não precisa sair de casa, né?
Agora, nossos heróis fazemos as coisas para o nosso herói ficar sofrendo, tentando salvar. E o que tipo de pessoa que tem uma pessoa como herói? Você tem o seu herói como herói ou como escravo? Vai falar, André. É verdade, André. A gente precisa entender o contexto, né? Dessa questão do ser herói, de como que ele deve ser. Porque às vezes, a gente está depositando esse adjetivo, né? Da pessoa ser um herói, sem ela ser. Né? Uma pessoa que pouco contribui para nós, não é um bom exemplo, não é uma pessoa que tem uma vida que possa nos agregar alguma coisa, e a gente está atribuindo a ele, né, essa condição. E os heróis, né, são aqueles que foram, né, voltaram e nos contaram, né, que o caminho, desde o início dos tempos, já foi percorrido por outros, e que agora é a nossa vez de percorrê-lo. Então, quem é o nosso herói? Né? E a gente, em meio a tudo isso, né, que a gente está acontecendo, é algo que a gente tem que pensar. E será se a gente também não pode ser o herói de alguém? Vocês já pararam para pensar? E eu já ouvi isso aqui em casa, né? A gente que tem filho pequeno, a gente acaba ouvindo. E outro dia, meu filho estava no banheiro, e eu, usando o vaso, e eu não sei o que ele fez, ele conseguiu prender o dedo na tampa do vaso. E aquilo foi um grito, assim, tão, né, assim, sentido, né? O pai, socorro. Aí eu cheguei, ele tava chorando, tadinho, porque prendeu o dedinho na tampa. E eu fui, na hora que eu falei, calma, filho, né, vamos tirar. E na hora que eu tirei, ele parou de chorar e me abraçou e falou, pai, o senhor é meu herói. Né? Então, assim, onde nós estamos depositando, né? Se a gente também não pode ser o herói de alguém, e esse herói que a gente está tendo agora, ele está tendo bons exemplos? Porque, assim, é comum nessa idade, e vocês vão concordar comigo, nós direcionarmos, né? A gente tem essa necessidade de ter alguém onde a gente se espelha, mas, às vezes, a gente está espelhando esse ato, assim, de alguém que usa drogas, né? Que leva a vida toda desregrada, sem temperança, que é algo que nós já falamos também, que fala desde o primeiro ano, sem noção, que quer ser vida louca, né? Que quer ser aquele moleque doido, aquele cara, aquele rapaz, aquela moça que acha que pode fazer tudo, e depois a gente vê que, né, essa pessoa não é um bom exemplo. Porque quando a gente fala em herói, é aquele que a gente quer ser igual, né? A gente quer se assemelhar a ele. E esse é um problema que a gente tem que tomar muito cuidado. Em quem nós estamos espelhando, né? Em quem nós estamos almejando. É algo que a gente tem que pensar, e a gente, quero dizer para os meninos que estão assistindo, para pensar direitinho, né? Se é aquele músico muito doido, que toca muito bem lá, opa, legal. Mas a vida dele, no pessoal, como é que é? Ou é aquele jogador de futebol lá, fantástico. O cara dribla meio mundo de gente. Mas a vida dele, pessoal, ele merece ser um herói? E como o André mesmo disse, será que o herói não é aquele hoje que nós estamos vivendo? Olha os médicos, né? Quantidade de médicos, de enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais da saúde que estão realmente, né, trabalhando e fazendo algo em prol. Eu tenho na minha vida uma heroína, que é a minha mãe, que eu a amo incondicionalmente, porque eu sei o quanto ela já sofreu, o quanto ela já lutou por mim. E eu vejo, né, nela, assim, eu tenho esse espelho nela, no quanto ela sempre foi batalhadora, né, o quanto que ela lutou para sustentar a mim e minhas irmãs. Então, onde a gente está depositando, né? Isso aí é algo que a gente tem que pensar com muita frequência. Pode passar, Andrezinho. Bom, pessoal, então já falamos já sobre a questão de ficar em casa. Se você não tem por que sair de casa, sim, fique em casa. Mas você precisa ir trabalhar, vá com cuidado. Deus te abençoe, cuide de sua família, proteja, porque o negócio não está para amador. A coisa não está bacana, o trem está feio, né? E seria muito bom, assim, que todo mundo sobrevivesse, sai de bolsa. Eu queria que realmente que fosse como uma gripe que o Drauzio Varela falou, né? Que o pessoal fala que é um, foi outro, que dá vários nomes aí a quem falou, né? Que fosse realmente a gripezinha. Tem muita gente mal aí, como o Drauzio Varela falou, que uns passam para Bolsonaro passa para o Drauzio Varela e os demais. Mas, enfim, nossa seletiva está aí para isso, né, André?
Com certeza, né? Nós já temos, eu já recebi aqui alguns materiais ainda há pouco, e na hora a gente vai lembrando. Então, Exatamente, nós temos que tomar cuidado, porque a gente está vivendo um momento muito conturbado, né, de informações. É uma guerra. Se existiu no passado a Guerra Fria, né, lá, que a gente estuda lá em História, que é muito interessante, muito importante para entendermos o momento de hoje, hoje nós estamos vivendo o momento da guerra de informações. é. Né, e o problema é que elas nem sempre são verdadeiras. Né, e o estrago dela é muito grande. Pessoal, muito Mas, obrigado pela participação de vocês. E é isso. Tchau, galerinha. Até a próxima aula, semana que vem. Beijo, fica com tchau, Deus. meninos. Até mais, viu?